Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai ranquear todas as defesas de cinturão do icônico 1316 dias de reinado do Roman Reigns como Tribal Chief. Então galera, mas antes você não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e também lembra, tô fazendo um Universe aí no 2K25 bem maneiro, você vai gostar bastante. Então, vamos lá pro vídeo. Aqui eu separei exatamente todas as defesas do reinado do Roman Reigns e também separei em prateleiras. A primeira, a melhor defesa, obviamente. Aqui eu vou escolher uma só para a gente ranquear como a melhor defesa de todo o reinado do Roman Reigns. A segunda, excelentes defesas. Terceira, ok, ali bem no meio ali, aquelas que não fede nem cheiram. Meh, que também a gente ficou meio decepcionado, esperava mais, ou algo mais protocolar. E ruim, que são aquelas que deixaram bastante a desejar ou foram simplesmente inúteis. Mas antes, também quero mostrar aqui que estão todas aqui ranqueadas em ordem, todas desde a primeira até a última, desde a época que ele era só Universal Champion até ele virar Undisputed Champion e seguindo, e também decidi deixar aqui a do Cody Rhodes, aquele unifica o título com o Cody Rhodes e acaba perdendo, né? A última, que não chegou a ser a defesa, chegou a ser a derrota dele pelo Undisputed Champion. Então, vamos lá. A primeira, a gente já vai começar com o Clash of Champions. Roman Reigns venceu o The Fiend Bray Wyatt, retornando com o Paul Heyman. E acho que, cara, essa aqui é completamente necessária para toda a história. Sem essa defesa, a gente não teria o fenômeno que foi o Roman Reigns. A gente não teria esse fenômeno. Cara, o Reigns começa toda essa história de Bloodline muito bem, com o Jey Uso, uma rivalidade perfeita para iniciar. Depois eles se enfrentam mais na frente, a gente já vai comentar no Hell in a Cell, que vem a família dos dois e tudo, mas eu acho que sem isso e sem ser o Jey Uso, a gente não teria o The Head of Table Roman Reigns, né, o cabeça da mesa. Então eu acho que essa aqui é crucial para todo o desenvolvimento da história da Bloodline. Por isso que eu vou deixar em excelente. Acho que em ringue os dois não são dos melhores, somados assim, mas storytelling absurdo. Sem isso aqui, acho que a gente não teria todo o marco que foi o reinado do Roman Reigns. Depois, uma defesa protocolar que ele fez contra o Braun Strowman num SmackDown qualquer. Acho que isso aqui dá pra colocar como meh, acho que passa, muita gente nem lembra disso. Eu, sinceramente, até eu separar isso aqui, eu lembrava de relance dessa defesa aí. Então, acho que o que importa mesmo é a gente voltando novamente pra Jey Uso e Roman Reigns no Hell in a Cell numa I Quit Match. E acho que, cara, o storytelling dessa luta é completamente absurdo. A gente vê o Roman Reigns em promos muito bem, uma evolução dele no microfone, né? Na época de Thunderdome ainda, acho que isso ajudou bastante o Roman. E todo o storytelling que eles fazem em relação à família nesse combate eu acho incrível, cara. Sinceramente, acho que esse I Quit Match, ele pegando o braço do Jey Uso, depois vindo a família com o Afa e o Sika, se eu não tô enganado. Acho que, não lembro nem se é o Afa e o Sika, tá? Mas acho que essa aqui é crucial para também todo o desenvolvimento. Acho que dá para deixar em excelente a luta muito bem montada, um storytelling bem maneiro. Depois ele entra numa rivalidade com o Kevin Owens. Eles lutam em duas estipulações, né? A WWE prefere. É engraçado como a WWE, ao longo desse reinado do Roman, ela foi sabendo usar as estipulações a favor dele, né? Depois que eles criam a Bloodline Rules Match e tudo mais. Então, no começo foi bastante estipulação, bastante Triple Threat, né, que a gente tem na WrestleMania 37, para poder usufruir mais do Roman, assim, dentro de ringue. Eu acho que essa luta aqui, a rivalidade dele com o Kevin Owens é ok, é bem maneira. Acho que essa luta em si é uma luta ok, que acaba sendo uma TLC match, acho que eles usam alguns spots maneiros, e depois eles se enfrentam em uma Steel Cage match, que eu também acho que foi uma luta ok, conforme tudo que foi passando, fica entre o meh e o ok, mas acho que ela cabe bem aqui no ok, acho que foi uma luta em que eles souberam fazer os spots certos e tudo mais. E novamente eles se enfrentam uma Last Man Standing no Royal Rumble, ainda na época de Thunderdome. E essa sim me deixou um pouco decepcionado. Eu esperava mais dessa luta, mas também não acho que tenha sido uma luta ruim. Eles conseguiram usar bem o que é uma Last Man Standing, mas acho que tem melhores aqui. Acho que eu vou deixar essa entre o ok e o meh. Vou deixar no meh. Eu acho que eu vou descer essa aqui pro meh também. Acho que eu vou acabar deixando essas três no meh e a do Chelsea que eu gostei mais aqui no ok. Depois a gente vai pra luta no Elimination Chamber.
em que o Edge tinha vencido o Royal Rumble de todo aquele... É praticamente o finish da story do Edge depois que ele voltou da lesão, mas a gente tem o Elimination Chamber em que o Daniel Bryan vence e o Roman Reigns rapidamente já se coloca ali como desafiante, como para defender o cinturão, porque o Daniel Bryan já pede para ser um desafiante, então essa luta é bem rápida, é praticamente uma squash, ele chega a pegar um yes lock ali, mas nada demais, acho que dá para colocar no ruim, cara. Eu sinceramente não entendi muito bem essa decisão da WWE de fazer rapidamente o Daniel Bryan já disputar o título ali, logo que ele tinha ganhado, e aí depois eles se enfrentam no Fastlane, que aí sim tem toda a história com o Edge e tudo mais. Aí sim eu achei um excelente combate, cara, uma excelente luta. O Daniel Bryan é um grande wrestler. O Reigns, ele não é um primoroso lutador em ringue, assim, mas mesmo assim ele consegue tirar boas lutas contra bastante gente, cara. E eu acho que a performance do Reigns aqui foi bem legal. Vou deixar essa até no excelente. Confesso que as minhas favoritas ainda estão por vir, mas essas três aqui eu gostei bastante. E depois outra excelente luta. Essa aqui não tem nem como, é poupa-tempo. Eles se enfrentando no main event da WrestleMania 37 da noite 2, Roman Reigns, Daniel Bryan e Edge, ele empilhando os dois no final, acho que é uma maneira categórica de resumir o Head of Table do Roman Reigns. E depois ele enfrenta novamente o Daniel Bryan num SmackDown. Tinha todo o envolvimento pro Bryan sair da WWE, né? Que aqui acho que é uma das últimas, se não a última luta do Daniel Bryan dentro da WWE, antes dele virar Bryan Danielson lá na EW. Então acho que eu consigo colocar essa luta no ok no meh, cara. Eu acho que ela é bem esquecível, assim. Acho que, olhando pra tudo que virou o reinado do Roman, ela não foi muito maneira, mas acho que dá pra deixar no meh. Sinceramente, eu vou deixar no ok aqui mais algumas que acabaram marcando mais. Essa aqui contra o Cesaro, cara, era uma tentativa da WWE também manter o Cesaro, né? Antes dele virar Claudio Castagnoli lá na EW. Era uma tentativa de dar um push pra conseguir renovar o contrato do Cesaro, mesmo assim ele acabou saindo e também passa despercebido, cara. Eu tenho algum problema com algumas defesas, porque a partir do momento que o reinado do Roman virou histórico, a gente saberia que ele não perderia pra qualquer um, ou no máximo num SummerSlam e numa WrestleMania, né? Mas essa aqui ele certamente não perderia pro Cesaro, tudo que aquilo ele vinha construindo com a WWE, né? Sem público ainda, então dá pra colocar no meh, cara, uma luta ali protocolar. Só pra continuar, não necessariamente lutas ruins, tá? Aqui no meh. Acho que a piorzinha mesmo é essa do Kevin Owens, que eu tinha uma expectativa maior. Mas aqui são lutas mais protocolares. Acho que foi mais do mesmo. Depois ele enfrenta novamente, que eu não entendi muito bem, eles iriam se enfrentar no Hell in a Cell, né? Que, se eu não me engano, o Randy Orton acabou ganhando do Drew McIntyre, mas eles adiantaram pro SmackDown uma Hell in a Cell match, meio que um WrestleMania Backlash. É meio que tipo um. Eles fizeram depois o Andrew the Giant sem ser na WrestleMania no Hell in a Cell, mas ainda com o logo, tipo um WrestleMania SmackDown, um WrestleMania Raw. E eu acho que esse SmackDown Hell in a Cell seguiu essa linha ainda na época de Thunderdome, né? Que o Roman Reigns carregava a WWE com toda essa história da Bloodline. Mas novamente, é protocolar ele contra os Mysterios ali, tem um envolvimento no começo da carreira do Dominic na WWE. Mas não acho sinceramente nada demais toda essa história que eles criaram juntos lá no SmackDown. Depois vem novamente que o Roman Reigns dá um tap out para o Edge no Money in the Bank, que depois acaba tendo envolvimento do Seth Rollins quando eles rivalizam para o SummerSlam. E eu, sinceramente, eu gosto dessa luta, cara. Eu acho que ela, pra mim, é a definição de ok. Não gostei do Roman Reigns dando um tap out, mas gostei de como eles construíram. Eles precisavam, cara. Eu achava que o Edge tinha que lutar com o Roman num one contra one. Eu achei que, na verdade, na WrestleMania eles iam colocar o Reigns pra fazer o pin no Daniel Bryan e aí continuar com essa rivalidade do Edge, de tipo, ele não perdeu o combate e tudo mais. Então, por isso que eu acabo colocando essa no ok. Acho que demorou um pouquinho ali. Eles fizeram algumas defesas meio sem sentido. E aí, se eu não me engano, esse pay-per-view aqui era a volta, né, do público de vez pra WWE, quando eles estavam voltando. Então, acho que foi maneiro 100%, com 100% de crowd e tudo. Foi maneiro, mas acho que também não acaba pulando pra cá essa luta. E aí depois a gente tem a luta no SummerSlam, em que o John Cena volta nesse Money in the Bank, depois o Roman Reigns pede pra reconhecerem ele como o Tribal Chief, e aí toca a música do John Cena. Ele retorna depois desde 2020, né? Desde a luta dele contra o Bray Wyatt, o The Fiend, na WrestleMania 36, né? Sem público, lá no Performance Center. É a volta do John Cena e, sinceramente, o John Cena vinha fazendo performances bem ruins em ringue, desde da época dele ali
pós-USA Open Challenge, que ele foi campeão americano, vinha bem decepcionante o John Cena, ele não vencia há muito tempo, né? Ele foi acabar tudo isso agora aí na WrestleMania 41. Esse streak que ele tinha em one-on-one matches, é que ele não vencia desde 2018, mas foi uma baita luta, cara, eu gostei bastante. Acho que de todas as lutas do John Cena, assim, era uma luta bem grande, né? Um SummerSlam lá em Las Vegas, com o estádio lotado, foi o retorno da Becky Lynch, se não tô me enganado, e tudo mais, acho que foi uma baita luta, cara. Ela realmente foi uma bem acima da média, porque a gente tá acostumado, e todo esse reinado do Roman Reigns precisava de uma luta com o John Cena, né? Aí depois o Brock Lesnar retorna, né? Toca a música do Brock Lesnar, que também não aparecia desde a WrestleMania 36, quando ele tinha perdido o título pro Drew McIntyre. Boatos até que ele não conseguiria renovar o contrato e de que o Vince ali tava com alguns problemas, mas também eles sempre tiveram uma relação boa. O Brock Lesnar falava que só tava na WWE por causa do Vince, mas teve todos aqueles problemas antes. E aí, como eles fizeram agora que o Brock Lesnar volta pra bater no Cena, eles meio que fingem demência. Fim, daqui a pouco você volta aí, você voltou, mas ainda não vamos te colocar pra lutar direito. Aí vem o Roman Reigns e Finn Balor. Cara, eu gostei bastante dessa rivalidade, tá? Eu acho que as promos foram bem legais. A luta no SmackDown foi uma luta ok, não foi nada demais. Mas eu gostei bastante das promos, aquele Roman Reigns insultando mais mesmo o Finn Balor, falando que ia mandar ele de volta pro NXT, e aí vem a luta no Extreme Rules, né? Depois da luta do SmackDown, que foi uma luta ok, o SmackDown na Fox ainda, na época, né? E aí vem a luta no Extreme Rules. Cara, uma baita luta. Toda a maneira como eles fazem a volta do Demon e como eles constroem a luta em si é muito boa. Até aquela hora que o Demon simplesmente encapeta, né? Que ali, sinceramente, tipo, no fundo do fundo, entra naquela linha. Eu não achei que o Roman ia perder ali, mas eu falei, ué, como que ele vai sair disso no momento que o Finn Balor acaba virando o Demon ali, as luzes começam a ficar vermelhas, ele sobe na terceira corda e a corda cai. O porquê? Até hoje a gente não sabe. Eles tentaram vender como se fosse uma intervenção divina, de Deus ajudando o Roman Reigns, cara. Ficou muito mal feito isso. E isso me deixa triste, porque se não tivesse esse final tosco, colocaria isso aqui, nessa Extreme Rules match. Roman Reigns contra o Dreamer, um push ali pro Finn Balor, colocaria em excelente. Mas só esse final, sem sentido algum, que até hoje eles não explicaram, cara, eu vou deixar no meio e se bobear, deixo até no ruim porque não fez o menor sentido o final dessa luta. Por isso que eu vou deixar no meh aqui, porque estragou completamente tudo que foi construído naquela rivalidade que eu tava gostando bastante. E aí depois vem ele contra o Brock Lesnar no Crown Jewel, né? A volta do Lesnar, eles colocam eles lá pra lutar na Arábia, cara, sem sentido algum. Eu acho que a maneira como eles estavam desenvolvendo esse Lesnar e Reigns, cara, me decepcionou bastante, até porque os dois dentro de ringue a gente já não aguentava mais, né? Ver o Roman Reigns e Brock Lesnar. Desde a época que o Roman Reigns teve que abandonar o título por leucemia antes da pandemia e tudo, mas essa luta me decepcionou bastante. Eles fazem todo o envolvimento do Paul Heyman e tudo, dele ajudar o Lesnar, depois ele trair e etc. Depois ele trai ele no Royal Rumble com o Bob Lashley, mas eu acho bem decepcionante. Acho que tava tudo meio óbvio ali. Também nunca achei que o Lesnar fosse tirar esse título do Roman. Depois tem o Day One cancelado, né? Mas acho que, por enquanto, bem decepcionante. Aí depois eles fazem um protocolo, né? Se eu não me engano, essa luta foi inclusive bem rápida, do Roman Reigns contra o Sami Zayn. Eu vou deixar no meh, porque é esquecido, né? Futuramente o Sami Zayn se envolve mais. Aqui também tem o começo do Sami Zayn Jobber, que a WWE simplesmente coloca ele pra perder pro Knoxville, né? O cara do Jackass lá na WrestleMania 38. Mas acho que o Sami Zayn cabe por aqui por enquanto. Depois a gente vai falar mais. Aí vem Roman Reigns e Seth Rollins, cara. Isso aqui não ter sido um combate de WrestleMania ainda, né? Acho que os boatos dizem que vai ser na 42 aí, mas isso aqui não ter sido um main event de WrestleMania ainda é inexplicável e isso aqui não ter tido ainda mais um papel só os dois, one contra one, porque aqui tem muita história pra explorar. São dois caras excelentes no microfone que teria muita coisa pra explorar. É incrível o Seth Rollins entrando como The Shield, acho que a luta em si também é muito boa. O problema é que eles simplesmente colocaram a luta pra acabar em um non contest, cara. Acho que o foco da luta ali mesmo era toda a história do Roman Reigns com o Brock Lesnar que eles estavam construindo, mas bem decepcionante, sinceramente. Eu acho que isso aqui fica entre o ok ali, porque acho que a rivalidade foi bem construída,
Mas não acho que era pra tudo isso ser acabado em um no contest, sabe? Sem Roman perder ali. E aí, depois a gente vem com Roman Reigns e Goldberg. Cara, se vocês viram o último vídeo em que eu falo das lutas que eu mais odiei, inclusive olha aqui no card, as lutas que eu mais odiei na WWE, cara, vocês vão ver a minha opinião sobre a volta do Goldberg lá em 2017. Acho que tudo que construíram com o Goldberg depois disso foi completamente horrível. Eu confesso que eu fiquei com medo, né? Se não me engano, esse Elimination Chamber foi na Arábia. Eu fiquei com medo dos caras colocarem o Goldberg pra acabar com o reinado do Roman, assim como colocaram o The Fiend Bray Wyatt pra perder aquele reinado dele pro Goldberg e o Brock Lesnar perder pro Goldberg e tudo mais. Eu não duvidava mais de nada depois disso. Mas bem ruim o combate, bem decepcionante. Decepcionante não, porque eu já não esperava nada. Acho que a rivalidade também. Eles queriam ter feito essa luta ainda na época de Big Dog do Roman, né? Mas não gostei nem um pouco disso. Depois vem aquela que eles venderam como a maior luta da história da WrestleMania, né? Roman Reigns unificando o cinturão Universal com o WWE Champion do Brock Lesnar. Cara, decepcionante demais. Eu acho que a rivalidade foi boa, a maneira como eles construíram. Eu, por exemplo, como eu falei, eu não duvidava do Roman perder o título aqui, mas que luta decepcionante. Eu vou colocar no ok, ainda sendo generoso, porque eu acho que o Road to WrestleMania, eles deram o vencedor do Day One, eles deram o vencedor do Royal Rumble. Eles deram um vencedor do Elimination Chamber, tudo para o main event dessa WrestleMania. Eu coloquei essa luta também nas lutas que eu mais odiei, mas a luta em si eu odiei bastante. Eu só vou colocar em ok, porque eu acho que a rivalidade foi bem construída, cara. Eu acho que as promos, os segmentos foram bem maneiros. É o último aqui do ok, acho que essas outras estão bem na frente, mas luta bem decepcionante, acabou rápido, né? E todo o envolvimento que a gente tem. E depois vem a luta contra o Riddle. Cara, eu gostei bastante dessa luta, tá? Eu acho que o Roman Reigns teve alguns momentos legais nessa luta, teve uns spots maneiros. Teve uma hora também que o Roman Reigns, ele dá um... Ele toma um RKO. Obviamente, a gente sabia que ele não ia perder pro Riddle, sabia. Mas... Pô, foi maneira essa luta. Tem um momento ali de um kick-out do Roman, que o Roman é excelente em kick-outs no 2.9 ali. Mas esse aqui, ele dá um no último limite ali contra o Riddle. Eu vou deixar no meh por ter sido algo mais protocolar ali, e tudo mais, mas acho que essa luta aqui foi maneira. Também entra naquela linha de quando o Riddle sai da WWE e tudo mais, mas eu vou deixar no meh por ter sido algo mais protocolar, né? Vou deixar bem aqui na frente do meh, junto com a luta do Kevin Owens e tudo aqui. Acho que essa aqui em si, que decepção que foi, né? Mas, seguindo, a última, como eles prometeram, Roman Reigns contra Brock Lesnar em uma Last Man Standing match. Cara, que combate! A melhor de todas, desde a época de Big Dog, do Roman e The Beast, o Brock entrando com um fucking. Aquilo é um trator, né? Com um fucking trator dentro do ringue, isso é absurdo, cara. Eu gostei bastante de como eles fizeram, até por venderem por ser a última, e até agora, como foi a última, acho que vale 100% a pena. E, cara, excelente. Gostei muito de como eles fizeram isso. Um Brock mais face ali, anunciando, depois ele jogando o ringue quase em cima do Brock Lesnar. Gostei bastante de como eles desenvolveram toda essa rivalidade. E aqui, Undisputed WWE Champion Roman Reigns contra o Drew McIntyre, cara, absurda. Absurda. Acho que aqui vai ficar quase pra ser. Essa aqui eu sinceramente achei que o Roman ia perder o título, cara. Na terra do Drew McIntyre, né? Não sei se era na terra dele, não lembro se foi na Escócia isso, mas foi ali no Reino Unido, o primeiro pay-per-view lá. É a maneira, aquela hora que a crowd na loucura, 60 mil pessoas indo na loucura, todo mundo já tinha ajudado, todo mundo que dava pra ajudar já tinha. Claymore, um, dois. E o Solo Sikoa estrear na WWE puxando o pé dele. Todo mundo fica inacreditável na crowd, todo mundo puto com o resultado, mas, cara, muito bem construída toda essa rivalidade. Parecia que eles iam dar um moment pro Drew McIntyre, né? Que depois eles deram a 40, mas deram e não deram, né? Mas inacreditável, cara. Essa aqui é uma das melhores, certamente. Ela tá até um patamar acima, eu diria. É que aqui a melhor ainda vou reservar, mas que foi isso, cara? Absurdo. Gostei muito de todo o desenvolvimento que eles fizeram. E aí depois a gente vem com a luta do Logan Paul. Você percebe como as lutas que eles jogam na Arábia, é irrelevante ali, é um meh, mas é um meh pra ruim, mas eu vou deixar em meh.
Não, vou deixar em ruim. Eu acho que não gostei de nada que teve envolvimento, nem na luta em si. Acho que foi bem chata, assim. E a gente sabia que o Roman Reigns não ia perder o reinado dele pro Logan Paul, né? Então, aí também o Roman Reigns deu uma sumida nesse meio tempo e tudo. Acho que foi bem decepcionante também, toda essa rivalidade. Foi uma perda de tempo, né? E aí depois, novamente, ele contra o Kevin Owens, que eu também acho que é mais protocolar. Aqui a gente já chega naquele ponto em que o reinado do Roman tava histórico. Ele não poderia perder para um Kevin Owens no Royal Rumble, né? Então, acho que foi melhor até do que a luta do Royal Rumble lá na época de Thunderdome, mas também acho que ela também é bem interessante para toda a construção que eles vêm fazendo para essa luta que para mim é a melhor de todo o reinado, né? Aqui nessa luta, a gente tem um acontecimento que eu tava esperando para dizer, em que o Kevin Owens, o Sami Zayn trai o Roman Reigns, e toda a história da Bloodline e tudo aquilo, eu ainda acho que a luta Roman Reigns e Sami Zayn tinha que ter sido na WrestleMania. A maneira como eles construíram era pra ser a vingança do Sami. Não acho que ele deveria ganhar do Roman Reigns, e se ganhasse também não acharia ruim. Acho que da maneira como eles transformaram, cara. O Sami Zayn sempre foi um cara, um face excelente pra aquela história de underground, de subestimado e tudo mais. Então, excelente luta, cara. Eu gostei muito dessa luta. Pô, teve momentos que, por mais que a gente soubesse que o Sami Zayn não ia perder, excelentes momentos. E, cara, sinceramente, pra mim é a minha favorita de tudo que eles construíram do Roman. Nessa época o Roman já tava mais pra part-timer, tava sumindo mais com o título, tava aparecendo esporadicamente ali. Então eu acho que eu deixo essa aqui entre as melhores. Pra mim é a melhor luta em geral e toda a construção, todo o storytelling que a gente tem do Sami Zayn com o Roman Reigns. E aí, depois tem a luta na WrestleMania que eu falei. Pra mim tinha que ter sido o Sami Zayn, não o Cody Rhodes. Cody Rhodes tinha ganhado o Royal Rumble. Era o começo ali do finish da story. O Cody Rhodes tava apelão. Que só uma coisa essa época, tava ganhando de todo mundo. Tinha recém voltado no Royal Rumble, que a gente sabia que ele ia ganhar depois de ter estourado o peitoral, tinha ganhado com o peitoral estourado do Seth Rollins, ganhou do Seth Rollins na estreia, depois ele vinha ganhado com o braço quebrado do Brock Lesnar, ganhou 3 vezes, né, do Brock Lesnar, acho que ele ganhou dele no Backlash, se eu não tô enganado, me corrija aí nos comentários se eu estiver errado, no Backlash em Porto Rico e tudo mais. Acho que foi bem construída, mas eu queria o Semi, cara. Acho que tava tudo sendo pra vingança do Sami Zayn ser na WrestleMania. Eles quiseram fazer também na WrestleMania, mas acabando com o reinado dos Usos. Foi algo bem inesperado, tá? O Roman Reigns perder pro Cody Rhodes, a gente esperava bastante que ele fosse ganhar. Eles ainda estenderam por mais uma WrestleMania, mas acho que foi legal, cara. A luta foi bem maneira. Querendo ou não, o finish da story, por mais que tenha que ter sido ali, acho que dava até pra deixar no ok, mas acho que por todo o contexto foi bem maneira essa WrestleMania. Até o solo ficou atrapalhando e tudo. E aí, depois eles entram numa, pra mim, que é uma das melhores rivalidades, cara, que a WWE fez, que é a Bloodline Civil War, quando o Roman Reigns toma um pin pro Jey Uso, cara, de uma maneira absurda, com uma crowd muito maneira no Money in the Bank. E aí, eles vão para um Tribal Combat, um Bloodline Rules Match ainda, que eles ainda não sabiam explicar, né? O que é o Bloodline Rules Match. É uma luta extremamente decepcionante. Cara, o storytelling disso aqui foi absurdo. Desde a época de Roman Reigns e Solo Sikoa contra os Usos. Absurdo. A maneira como o Uso fala que ele tá fora também, dá um super kick na cabeça do Roman Reigns e aí começa o Uso seguir para uma carreira solo. Mas aí aparece o Jimmy Uso no final desse combate bem morno e também muito mal explicado ainda, né? Parecia mais um no holds bar do que qualquer coisa, mas além do La Fala e tudo, combate bem morno. E na hora que começa a esquentar, vem o Jimmy Uso, ele trai o Jay retornando e até hoje a gente não sabe por quê, né? Não foi explicado, muito mal entendido, os pontos não conectaram legal. Acho que foi um final bem ruim para uma das maiores rivalidades que eu tava vendo, um dos maiores storytellings que foi a Bloodline Civil War. Aí depois, novamente, a luta na Arábia. Protocolar contra o LA Knight, acho que também seguiu mais do mesmo. Ali dá pra deixar até no ruim, talvez, mas achei bem meh toda essa rivalidade com o LA Knight. A gente sabia que o Roman não ia perder pro LA Knight. Parecia que a gente teria o The Rock, né? Enfim. E aí depois também segue toda essa rivalidade dele ali com. Pra não dizer que isso aqui foi ruim pra mim, tá? Eu acho que foi uma perda de tempo ali. A gente tava esperando o The Rock. Eles colocam o Cody pra ganhar nesse Royal Rumble e vem, então, pra mim, aqui é a segunda melhor. Quando o Roman Reigns perde o título, quando o Cody Rhodes finaliza sua história
em um dos melhores combates da WrestleMania, um dos melhores storytellings, a maneira perfeita de acabar os 1316 dias de reinado do Roman Reigns, cara. Eu acho que esse aí fica no final das contas. A câmera tá tampando um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo até tirar ali o que eu coloquei um pouquinho ali do SummerSlam, mas acho que isso foi o reinado do Roman Reigns. Decepcionante as lutas na Arábia, mas ainda assim histórico, um dos maiores reinados da história do esporte. É, da história não, né? Acho que o maior, vamos dizer, por mais que não tenha sido em duração, acho que é o melhor e maior reinado. Melhor talvez tenha um espaço para discussão, mas isso mudou a história da WWE. Se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado. Fala aí nos comentários o que você achou desse reinado, quais são as suas lutas, qual você achou melhor. E também deixa o like aí para ajudar e dá uma conferida no Universe Mode. Fui!